Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, semana passada a gente começou a falar sobre os sacramentos. Falamos semana passada sobre o sacramento do batismo. O sacramento se divide em 3 grandes grupos: sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de missão e sacramentos de cura. Estamos no sacramento da iniciação cristã, dos quais o batismo é o primeiro. Hoje vamos falar do sacramento da Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos, que é o tão sublime sacramento. O Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia, a gente fala de diversas maneiras, né? Jesus sob o véu do sacramento. É o próprio Jesus. É Deus verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar, né? Sob o véu do sacramento, vai dizer São Tomás de Aquino, Jesus que se esconde sob o véu do sacramento. Por que ele se esconde? Porque ele quer que nós nos aproximemos dele pela fé. Ele disse para Tomé, depois que Tomé tocou as chagas dele, ele disse para Tomé: você creu porque você me viu e me tocou. Felizes aqueles que crerão sem nunca terem visto. João capítulo 20. Jesus quer que nós confiemos na palavra dele. Jesus quer que nós tenhamos com ele uma relação de confiança e de entrega total, de entrega filial. Como um filho que confia num pai e se entrega aos cuidados do pai. E do pai depende o sustento dele, a educação dele, a direção que ele vai dar para a vida dele. E literalmente a vida dele. Assim Jesus quer que nós nos entreguemos e confiemos nele. Por que nós cremos que Jesus está presente na Eucaristia? Porque ele disse. É claro que tiveram vários milagres eucarísticos, como o milagre do Lanciano, o milagre de Orvieto, o milagre de Bolsena, diversos milagres, desde aquele milagre de Santo Antônio de Pádua, em que a mula se ajoelha para adorar a Eucaristia, a mula que há 3 dias não comia, já contei para vocês esse milagre, vocês lembram? 3 dias a mula sem comer, foi apresentado para a mula feno e o Santíssimo Sacramento, porque o dono da mula não cria na presença real de Jesus, e a mula, em vez de se dirigir ao feno, se dirigiu ao Santíssimo Sacramento e se ajoelhou em adoração a Jesus Eucarístico. Ou seja, a mula era mais inteligente do que o dono dela, o dono da mula era mais mula do que a mula, né? Tiveram vários milagres eucarísticos, mas nós não cremos por causa dos milagres, nós cremos por causa da palavra de Jesus. João 6,48, eu sou o pão da vida. Mateus 26, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É por isso que nós cremos. E hoje, ao meditarmos sobre a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, a gente cantou essa música que diz: minhas mãos se elevam, meu olhar, minha voz te louva, meu ser se alegra quando eu estou na tua presença, Senhor. Porque ali é o céu na terra. Onde é o céu? O céu onde Deus está. Onde Deus está? Deus está escondido no sacrário. O sacrário é o céu na terra. O sacrário é o céu na terra, porque Jesus está verdadeiramente presente ali. Você quer se encontrar com o presidente da República? Você não consegue. Você quer se encontrar com o Papa Leão XIV? Agora estamos de Papa Novo, né? A igreja está em festa estreando o Papa Novinho em folha. Você quer se encontrar com o Papa Leão XIV? Você vai ter que ter pelo menos dinheiro para viajar para o Vaticano, para ver uma audiência do Papa. Agora, você quer encontrar-se com o próprio Deus? Basta você ir na igreja, entrar na capela e se colocar de joelho diante do sacrário. Ali estará o Deus verdadeiramente presente. É uma coisa tremenda, tão tremenda que a gente não tem a dimensão da magnitude do que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Uma vez eu estava vendo um testemunho de um rapaz que se converteu, que era pastor evangélico. Ele diz que ele estava passando diante de uma igreja católica e ele viu a porta da igreja aberta e viu que tinha umas senhoras rezando, né? E aí ele ficou, não sei por que motivo, ele ficou como que tentado a entrar na igreja, né? Chamado a entrar na igreja. Chamado é melhor, a palavra tentado não cabe, né? Chamado a entrar na igreja. E ele entrou. E aí ele falou que quando ele entrou na igreja, ele viu que as mulheres estavam ajoelhadas diante de como se fosse um cálice de ouro, que a gente sabe que é a âmbula, né? O Santíssimo estava dentro da âmbula, sobre o altar, e as mulheres estavam adorando a Jesus na Eucaristia, ali dentro do cibório, né? A âmbula também é chamada de cibório.
E ele achou um absurdo, né? Essas mulheres estão adorando um cálice de ouro. Eu vou ter que falar para elas, vou ter que repreendê-las. E aí, quando ele andava para dirigir para elas a palavra, ele viu que daquela âmbula que ele achava que era só um cálice de ouro, começou a resplandecer uma grande luz daquela âmbula, daquele cálice, né? Que é o cibório, a âmbula. Começou a resplandecer uma grande luz. E quando ele viu, ele também já estava de joelhos, porque ele percebeu que ali estava Deus. Ele não fez catequese, ele não ouviu pregação nenhuma dizendo que Jesus estava presente na Eucaristia. Ele nunca tinha entrado numa igreja católica. Ele não fazia ideia da presença real de Jesus na Eucaristia. Para ele, quando ele já havia lido o Evangelho, quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida, ele entendia aquilo como uma metáfora. Ele não entendia aquilo como de maneira literal, ele entendia aquilo de maneira metafórica. Mas quem pregou para ele a presença real de Jesus na Eucaristia foi o próprio Jesus Eucarístico. E ao ver a âmbula resplandecer de luz, o coração dele percebeu, Deus ali está. E aí ele dizia aquela palavra de Deus para Moisés na sarça ardente, tira a sandália dos teus pés, por o lugar em que você está é santo. Ele se converteu. Queridos, Jesus está presente na Eucaristia. A gente podia basear essa catequese em diversos milagres eucarísticos, né? Como a gente faz na catequese quando a gente vai falar sobre a história do milagre eucarístico que deu origem a uma festa do Corpus Christi. Tem 2 vídeos no canal sobre isso, e que a gente passa uma catequese inteira contando os meandros históricos que durante séculos Deus foi preparando aquela festa de Corpus Christi até a grande solenidade de Corpus Christi que se deu por causa de um milagre. A gente podia falar, por exemplo, do milagre lantiano, né? Diversos outros milagres, mas eu quero que vocês baseiem a sua fé na presença real de Jesus na Eucaristia, não nos milagres, mas na palavra de Jesus. Quando Jesus ressuscitado aparece para os apóstolos, na terceira aparição para os apóstolos, eles estão pescando, foi o evangelho do último domingo. E eles pescam a noite inteira, não conseguem pegar peixe. Jesus aparece na praia de manhã e Jesus fala assim, lança as redes para o outro lado. E eles lançaram as redes e pegaram peixe. Uma pesca milagrosa. E aí João diz, é o Senhor. Eles reconhecem Jesus pela palavra dele. Lance as redes. Eles obedecem a palavra de Jesus e essa obediência traz um fruto de uma pesca milagrosa. Pedro imediatamente se lança às águas e vai nadando em direção a Jesus. Por que Pedro tem essa atitude imediata de saber que realmente é Jesus? Porque anteriormente, na sua conversão, há 3 anos atrás, Jesus fala para Pedro, Simão, lança as redes do lado direito da barca. E aí Pedro fala, mestre, eu trabalhei a noite inteira, pesquei a noite inteira, de pescaria eu entendo, eu sei que aqui não tem peixe, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Olha o que diz São Pedro, por causa da tua palavra eu lançaria as redes. E aí Pedro lança as redes e há uma pesca milagrosa. Ele se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. E Jesus fala, vem e segue-me, porque de agora em diante eu te farei pescador de homens. E aí começa a história de São Pedro com Jesus. Como que começou a história de São Pedro e Jesus? Com a adesão à palavra de Jesus. Com a obediência, com a fidelidade. Senhor, porque tu dissestes, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. Por que eu creio que Jesus está presente na Eucaristia? Porque ele disse, eu sou o pão da vida. E a palavra de Jesus já me basta. A palavra de Jesus já é suficiente para que eu tenha fé. Existem diversos milagres eucarísticos, mas todos esses milagres eucarísticos existem para aqueles que não creem. O milagre é um sinal para aqueles que não têm fé. Aquele que tem fé não precisa de milagre. Aquele que tem fé, basta a palavra de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 1, versículo 29. Agora vamos começar a mergulhar no mistério da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, o sacramento da Eucaristia. Claro. É bom para você poder acompanhar e já anota. É ótimo. Você tem alguma Bíblia legal lá para trazer? Tem? Então, traz. Catecismo da Igreja Católica, se tiver também é bom trazer. 1210. Parágrafo 1210.
Vamos ver o que fala o catecismo no parágrafo 1000. Não, traga sim. Se tiver, traga. Olha o que vai dizer o parágrafo 1210. Eu tenho que ler o 1210 para a gente entender o 1211, mas o que me interessa mesmo é o parágrafo 1211. Ele diz assim, 1210, depois vou ler o 211. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo, e são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Os 7 sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do homem. O que o catecismo está dizendo aqui? Os 7 sacramentos, eles nos acompanham do berço ao túmulo. Você percebeu isso? O batismo nos é ministrado no berço. A unção dos enfermos nos é ministrado no túmulo. Um momento importante da vida, que é a vida adulta, sacramento do matrimônio ou sacramento da ordem. Então, os sacramentos, eles nos acompanham do berço ao túmulo. Eu sou jovem, sacramento do crisma. Então, toda a fase da vida do homem, do ser humano, é marcada por um dos sacramentos. A vida da fé do cristão, os sacramentos dão vida à fé do cristão. Origem, crescimento, cura e missão. Nisso existe uma certa semelhança com as etapas da vida natural e as etapas da vida espiritual, que a gente comentou. Agora presta atenção no que vai dizer o parágrafo 1211. Seguindo essa analogia, exporemos primeiro os 3 sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, eucaristia e crisma. Em seguida, os sacramentos de cura e após os sacramentos de serviço, de missão. Sem dúvida, essa disposição não é a única possível, mas ela permite ver que os sacramentos formam um organismo no qual cada um especificamente tem o seu lugar vital. Então, olha só, lugar vital. O que lembra essa palavra vital? De vida, né? É um lugar de vida. Sem os sacramentos não há vida. Eu falei para vocês semana passada que os sacramentos são o meio ordinário que Jesus salva a sua igreja. E aí vai continuar o catecismo. Neste organismo, os sacramentos são um organismo vital. Neste organismo, ou seja, dentre os 7 sacramentos, a Eucaristia ocupa um lugar único, por ser sacramento dos sacramentos. Olha que tremendo o que o catecismo está dizendo. Os 7 sacramentos são um organismo de salvação. Mas nesse organismo de salvação, que são os 7 sacramentos, a Eucaristia tem um lugar único. Ela é o sacramento dos sacramentos. O sacramento é o meio de salvação de Deus. A Eucaristia é o meio de salvação de Deus por excelência. Depois a gente vai entender por quê. É claro, em primeiro lugar, porque o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia, é o próprio Jesus. Mas por que ele é o meio de sacramento por excelência? Como que Jesus nos salvou? Na cruz, não foi? Na cruz. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este sacramento como seu fim. Então, o objetivo final de todos os sacramentos é a Eucaristia. Por que eu sou batizado? Para que depois eu possa comungar. Por que eu sou crismado? Para que eu possa servir a Jesus, trazendo novos filhos para a igreja, para que esses filhos se unam a Jesus na Eucaristia. Para que eu me caso? Para gerar filhos para a igreja, para que esses filhos possam se unir a Jesus na Eucaristia e para que também eu e minha esposa possamos nos unir a Jesus na Eucaristia. Por que eu sou ordenado padre? Para celebrar a missa, para instituir, para trazer presente a presença real de Jesus na Eucaristia. Entendeu? Todos os sacramentos se ordenam, têm o seu objetivo final na Eucaristia. Por isso ela é o sacramento dos sacramentos. Entendendo isso, a gente vai no começo do Evangelho de João e vê o primeiro encontro de João Batista com Jesus. O que João Batista fala com Jesus na primeira vez que João vê Jesus? Ele faz referência à Eucaristia. Isso é tremendo, cara. João Batista é aquele profeta que transcende o limiar do Velho e do Novo Testamento. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista é o primeiro dos santos do Novo Testamento a ser martirizado. O primeiro mártir é São João Batista, a primeira pessoa que derrama o sangue por Jesus. É porque ele nasceu antes de Jesus 6 meses. O nascimento de Jesus inaugura o Novo Testamento. Então ele nasce no Velho Testamento.
Então ele é aquele que transcende, o profeta que transcende. Então ele é o profeta que começa no Velho Testamento e já encerra a sua missão no Novo Testamento. E o que João vai dizer no Antigo Testamento? Sim, não no Antigo Testamento, né? Mas podemos dizer assim, no início do Evangelho, quando vai narrar o Evangelho de Lucas, por exemplo, quando vai narrar a visita de Nossa Senhora Santa Isabel, que João Batista foi batizado no ventre de Isabel, Jesus não havia nascido ainda, né? Então que Nossa Senhora permaneceu com Isabel 6 meses até o nascimento de João. Quando João nasceu, o pai dele foi curado daquela situação de mudez que ele estava, que estava mudo, diz o seu nome é João, e etc. O canto de Zacarias, o Tedeum de Zacarias, tudo isso é antes do nascimento de Jesus. E o que João vai dizer no primeiro encontro dele com Jesus? João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apresenta Jesus para os seus apóstolos, para os seus discípulos, os discípulos de João Batista, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a mesma coisa que o padre diz na missa? Depois que o padre faz a consagração e ocorre o milagre da transubstanciação, o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho e se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. O padre encerra a oração eucarística fazendo a elevação e mostrando para a Assembleia antes da comunhão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mesma palavra de João. Por que o padre faz isso? O padre quer associar aquele momento que você está vivendo na missa a essa palavra de João, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele faz isso? Na cruz. Mas como? Mas por que Cordeiro? Vocês já pensaram por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Eu sou Letícia. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Já? Fantástico, Letícia. Fantástico. A Letícia acertou na mosca. Vamos pegar então Levítico 14 para a gente ler isso aí que a Letícia disse. Vocês ouviram o que a Letícia falou? Fala de novo, Letícia. Exatamente. Para que houvesse aspergir o sangue nos umbrais da casa na Páscoa, por exemplo. Quando um homem era leproso, por exemplo, você queria purificá-lo, ele ficou curado da lepra. Para ele ser purificado, se imolava um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e colocava o sangue do cordeiro na pontinha da orelha dele, no dedo mindinho da mão dele e no hálux, que é esse ossinho aqui do tornozelo dele. Hálux. Colocava o sangue ali, porque o sangue do cordeiro purifica, ele pode purificar. Então olha só, Levítico 14, versículo 10. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito. 8º dia. O que te lembra o 8º dia? O 8º dia, 8º, vai contando 1, 2, 3, 8. Aqui tem um mistério. Esse 8º dia, os judeus nunca entenderam o que Deus estava querendo dizer com esse 8º dia. Mas Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, né? Por isso os judeus guardavam o sábado, que é o 7º dia, no qual Deus descansou depois que ele terminou a criação, não foi? Então, olha só, aí que está o mistério. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou e estabeleceu a lei em que o 7º dia deveria ser consagrado a Deus como o dia do repouso, porque é o dia que Deus terminou a criação. Só que a criação foi, entre aspas, estragada pelo pecado. E Deus teve que recomeçar tudo de novo. Então vamos chegar lá. Deus recomeçou a criação com a encarnação do Verbo. Na verdade, ele recomeçou com a promessa do proto-evangelho: este porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, quando Deus disse para Eva: a serpente te ferirá o calcanhar, mas tu esmagar-lhe-á a cabeça. A tua descendência, ó mulher, esmagará a cabeça da serpente. Ali Deus começa a recriar, a fazer o caminho inverso. E aí Jesus, com o proto-evangelho, Gênesis 3,15, em que
Deus anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então o demônio estraga a obra de Deus com o pecado, mas Deus já começa ali. A profecia do proto-evangelho, do primeiro evangelho, né? O primeiro bom anúncio de que a cabeça da serpente seria esmagada. E aí Deus vai enviando os profetas e vai tendo toda aquela história do povo de Deus, etc., até a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo. Jesus anuncia o seu evangelho, depois de 30 anos de vida oculta, ele anuncia o evangelho durante 3 anos, ele morre na cruz, e ao morrer na cruz, o que ele faz? Ele paga a dívida, ele paga toda a dívida que a humanidade tinha com Deus. E aí, depois que ele morre na cruz, ele ressuscita. Qual dia que Jesus ressuscita? Não lembra? Qual dia que você vai na missa? Então Jesus ressuscitando no primeiro dia, domingo. Mas o primeiro dia, domingo, sabe que dia que ele é? Aquele domingo da ressurreição é o 8º dia da criação. Porque ali Jesus começa, Deus cria tudo de novo. Ele recomeça toda a história. Ele recomeça tudo, é o 8º dia. Então os santos padres e os místicos da igreja sempre chamaram o domingo de Páscoa de 8º dia da criação. Então, quando que a gente faria a purificação com o cordeiro? No 8º dia. Isso aqui, Deus já estava prefigurando a ressurreição de Jesus, o cordeiro que nos purificaria pela cruz. Entendeu? E é por isso que a gente guarda o domingo, não o sábado. Os judeus guardavam o sábado porque no sábado de Jesus, Deus havia terminado a sua obra. Só que a obra foi manchada pelo pecado. E Deus recomeça a restaurar essa obra e termina a sua criação restaurada no 8º dia, que é o domingo. Domingo do Senhor, dia do Senhor. Não, domingo não pode trabalhar. Não, é o 3º mandamento, guardar domingos e festas. Domingo só pode fazer serviços essenciais. Então, depende do serviço que você faz. Domingo só se pode fazer serviços essenciais, tipo policial, médico, enfermeiro, entendeu? Serviços essenciais. Oi? Você está preparando aula em casa, né? Relativo. Agora, se você, tipo assim, qual que é o problema de você trabalhar no domingo? Eu sou um comerciante, e aí eu vou abrir a minha loja no domingo para eu ter mais lucro, ganhar mais dinheiro, e assim eu trabalho o domingo inteiro e não tenho tempo de honrar e de glorificar a Deus, participando da missa, estando com a família no domingo. Então, assim, a gente não é rigorista como um fariseu. Domingo eu não posso dar mais que 1000 passos, igual os fariseus faziam. Domingo só pode dar 1000 passos. Os fariseus no sábado só davam até 1000 passos. Então, domingo eu não posso carregar uma carga, igual os fariseus faziam, né? A questão não é essa. Domingo eu preciso honrar e glorificar a Deus e estar com a minha família, entendeu? Então domingo é o dia de glorificar e de adorar a Deus. Então domingo eu preciso ir na missa, eu preciso participar da missa, eu preciso rezar um texto com a família, eu preciso dedicar momentos. Aquele domingo é o dia do Senhor. Então no domingo eu vou preparar uma aula, porque eu sou professor. Quanto tempo eu preparo a aula? Eu preparo a aula 1 hora, 2 horas que seja. Mas eu consigo ir à missa? Consigo. Eu consigo adorar a Deus? Eu consigo rezar o texto com a minha família? Eu consigo elevar o meu coração ao alto. Nosso coração está em Deus. É um dia que eu consagro a Deus? Então aquelas 2 horas que eu preparei a aula, vai atrapalhar de eu estar com Deus? Não atrapalhou. Então Deus não vai se ofender. Mas Deus precisa ser o centro. Como vai dizer a música do Frei Gilson, tu és o centro da minha vida. Agora eu sou um comerciante. Domingo eu vou abrir a minha loja. Eu sou um taxista que trabalho de segunda a sábado. E domingo eu quero trabalhar também para ganhar mais dinheiro. E assim por diante. Entendeu? Então qual que é o objetivo do meu domingo? Lucro. Não é Deus. Isso é pecado. Principalmente deixar de ir à missa. Muitas. Faz um sábado. Sim. Mas não dá pra fazer no sábado? Oi? Mas você faz isso todo domingo? Você não pode deixar de ir à missa. E deixar de... Contra o testemunho, não fazer o serviço e deixar o serviço mal feito. Sim, a gente tem que fazer o serviço bem feito, né?
Nossa missão a gente tem que fazer bem feito. Mas assim, você tem que ter em mente que o domingo é o dia do Senhor e que você precisa adorar e glorificar a Deus. Obrigatoriamente participando da missa e fazendo com que aquele dia seja um dia sagrado para você, de alguma forma. Então, mesmo que você vai ter que preparar a aula, não tem jeito, você vai ter que preparar a aula no sábado e no domingo, não tem jeito, não tem como fazer diferente. Mesmo preparando a aula no domingo, lembre-se que aquele é um dia santo, um dia de guarda, um dia de pensar em Deus, de estar com Deus, rezar a Deus, participar da missa, da Eucaristia de maneira obrigatória, né? E preparando aquela aula, não deixe que aquela aula seja o centro do seu domingo, entendeu? Então dedique mais horas para o sábado, para preparar a aula, e deixa o domingo só realmente o que não der para fazer mesmo no sábado. Então, no 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação e uma pequena medida de óleo. Então, o que a gente toma? O que se tomava no 8º dia, que é o nosso domingo? Um cordeiro sem defeito. O único homem totalmente sem defeito foi Jesus, porque outra pessoa foi totalmente sem defeito é Nossa Senhora, né? Ela não é homem. Então, Nossa Senhora é sem defeito porque ela é Imaculada Conceição. Mas Jesus é sem defeito porque ele é Deus, né? Nossa Senhora é sem defeito por graça, porque Deus deu ela essa graça. Jesus é sem defeito por natureza, porque ele é Deus. Então, esse cordeiro sem defeito, macho, era uma prefiguração de Jesus. Versículo 11. O sacerdote, o que o padre é? Sacerdote. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício de reparação. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado. Versículo 20. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote oferecerá sobre o altar com a oblação e fará expiação por esse homem que será puro. Então o sacerdote pegava um cordeiro, imolava, matava o cordeiro, degolava o cordeiro, tirava o sangue do cordeiro e com o sangue do cordeiro sobre o altar ele purificava o homem. Isso te lembra alguma coisa? É a missa, cara. Por isso que a gente tem o altar na missa. O altar é o lugar do sacrifício. Lembra naquela catequese que eu fiz sobre a Santa Missa, dizendo que a Santa Missa é a atualização do sacrifício de Jesus, um tempo na história? Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse sacrifício, esse Cordeiro sem defeito, que foi imolado sobre um altar, se deu na plenitude em Jesus na cruz. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pelo derramamento do seu sangue. Ali na cruz, Jesus se imolou por completo e o seu sangue purificou. Só que o sangue do cordeiro, ele era tomado para purificar o homem. E a carne do cordeiro era feita o quê? O que vocês acham que era feito com a carne do cordeiro naquela época, no Antigo Testamento? Era queimada a gordura e os ossos e as vísceras, mas e os músculos, a carne mesmo? Tipo... Ó, vamos pegar aqui para a gente ler o que era feito com a carne. Êxodo 29, versículo 36, diz assim, ó: cada dia imolará um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias. Consagrarás esse altar que se tornará coisa santíssima e tudo que o tocar será consagrado. Então se sacrificava o altar, sobre o altar o cordeiro, e tudo que tocava era santificado, que tocava o altar que foi consagrado pelo cordeiro. E a carne do cordeiro era alimento dos sacerdotes. Os sacerdotes comiam a carne do cordeiro. Tem base um trem desse, né? Você acha tão estranho, né? Matar a ovelhinha, né? Antigamente era comum, mas não você tirava isso da cabeça. Eles tiraram dessa ideia de que o salário do pecado é a morte. O pecado sempre vai gerar uma morte. Então, já que o pecado tem que morrer alguém, esse cordeiro vai morrer no meu lugar. Em vez de morrer o homem, morria o cordeiro. Entendeu? Essa é a ideia. Para que as pessoas vendo o cordeiro morrer, que é uma coisa horrível, você vê uma ovelhinha tão bonitinha morrendo, sendo degolada, é horrível, não é? Olha como o pecado é horrível.
Olha como é horrível a consequência do pecado. Entendeu? Isso era correto. Era didático, por assim dizer, didático. Então era uma pregação visual. Quando você viu o cordeiro morrer, você fala, nossa, é horrível. É horrível ver Jesus morrer na cruz. Olha a consequência do pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o cordeiro, ele tinha a imolação do cordeiro tinha duas etapas: o derramamento do sangue para a purificação, e os sacerdotes comiam a carne do cordeiro. Os mais santos eram aqueles que podiam comer a carne do cordeiro. Agora vamos voltar para João 6. Hoje, João 6 agora, Êxodo 29, de 36 a 46. Eu não li tudo porque senão vai ficar muito, muito longo, né? São 10 versículos. Eu li primeiro João 1, 29, depois Levítico 14, 10, e 13 e 20, versículos 10, versículo de 10 a 13, depois o versículo 20, e agora Êxodo 29, de 36 a 46. Agora vamos pegar João 6 de novo. A carne do cordeiro era comida pelos mais santos, né? Não foi isso que a gente meditou? Pelos sacerdotes. Olha o que Jesus vai dizer em João 6, versículo 53. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim ou nele. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Jesus está dizendo aqui exatamente aquilo que os judeus faziam com o cordeiro. E os judeus entenderam muito bem isso. Olha só o que vai dizer. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isso é muito duro, quem pode admitir? Isso é muito duro, quem pode admitir? Por que os judeus disseram isso é muito duro? É porque os judeus entenderam assim, ó, Jesus está falando que ele vai se imolar e a gente vai comer a carne dele. Eles imaginaram Jesus, literalmente, sendo degolado sobre um altar e eles pegando os pedaços da carne de Jesus e comendo. Por isso que eles falam isso é muito duro. Ainda mais um judeu que não bebia sangue de animal nenhum, bebia sangue humano, né? Eles achavam isso muito chocante. Mas Jesus estava falando da Eucaristia. Então, no mesmo tempo em que Jesus fala isso, a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida, João 6, de 53 a 58, antes de dizer isso, Jesus vai dizer no versículo 48: eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. Jesus vai dizer no versículo 41, eu sou o pão que desceu do céu. Queridos, a palavra de Deus é muito clara. Toda essa catequese que eu fiz, levando vocês lá no Velho Testamento para a gente entender a palavra de João, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque Deus havia dito a Moisés que aquela lei de imolar um cordeiro era uma lei perpétua, que nunca era para parar de imolar o cordeiro, para sempre. Hoje os judeus imolam o cordeiro? Não. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, desde então não se imola mais cordeiros, porque não existe mais templo. Porque o templo, a igreja, o lugar de reunião de Deus com os homens, não é mais o templo de Jerusalém, mas é a igreja. A igreja é o templo de Deus agora. E o cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, hoje é imolado em Jesus, em cada missa. Em cada missa se atualiza a paixão de Jesus de maneira incruenta. Em cada missa Jesus, o Cordeiro de Deus se imola sobre o altar. E cada vez que nós comungamos, nós recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, estamos comendo e bebendo a carne e o sangue de Jesus. E Jesus se une a nós.
A carne de Jesus se une à nossa carne, o sangue de Jesus se une ao nosso sangue, a alma de Jesus recebe a nossa alma, a divindade de Jesus acolhe a nossa humanidade. É uma união total e completa com Cristo. Como um marido que se une à esposa, a gente se une totalmente a Jesus na Eucaristia, cada vez que nós comungamos. Portanto, eu estava vendo esses dias uma discussão de um católico com um judeu, e o judeu questionava a Igreja Católica, questionava inclusive Paulo por ter levado o Evangelho aos gentios, e dizendo que a Igreja não cumpria a lei. E aí o católico disse para o judeu assim: a Igreja cumpre a lei, a Igreja continua celebrando o sacrifício, a Igreja continua ofertando o cordeiro, a Igreja continua oferecendo a Deus o sangue de expiação em cada Santa Missa. Vocês não celebram mais, vocês não cumprem mais. Aí ele falou assim: porque o templo não existe mais. O templo existe, não o templo de Jerusalém, mas a lei de Moisés é plenamente cumprida, é levada à sua perfeição em Jesus. E quem disse isso é o próprio Jesus, que disse: eu não vim abolir a lei, Mateus 5, mas vim chamá-la à perfeição. A perfeição da lei é a imolação do Cordeiro de Deus na cruz, que se renova, que se atualiza em cada Santa Missa. Então, gente, quando estivermos na igreja, lembre-se, nós estamos diante de Deus verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Porque ele disse: eu sou o pão da vida, João 6,48. Mateus 26,26, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai todos e comei, fazei isto em memória de mim. Para terminar essa catequese, em que já fiquei muito tempo no meu esqueletinho, na primeira parte do esqueletinho, você viu como é que tem que fazer? Senão, olha, eu preparei 3 folhas, eu fiquei o tempo todo na primeira parte. É muito, então, mas se a gente não prepara, é que você fica susceito. E vai muita coisa para falar. Só que não é, né? Você já ouviu falar da Beata Alexandrina de Balazar? Já ouviram falar, não? O nome dela é Alexandrina Maria da Costa. É uma portuguesa. Ela nasceu em Portugal. O nome dela é Alexandria Maria da Costa e ela é conhecida como Beata Alexandrina de Balazar, porque ela nasceu numa cidade chamada Balazar, em Portugal. A Beata Alexandrina, ela viveu há pouco tempo, relativamente, na história da igreja. Ela nasceu no ano 1902, então já nasceu no século XX. Ela morreu no ano 1954. Minha mãe nasceu em 1953, então quando ela morreu minha mãe tinha 1 aninho. Então é contemporânea, né? Contemporânea nossa. Ela viveu então 52 anos sobre esse mundo. Qual que é a história da Beata Alexandrina de Balazar e o que ela tem a ver com a Eucaristia? A Beata Alexandrina, então, ela nasceu no dia 30 de março de 1904, na cidade de Balazar, em Portugal. Aos 14 anos de idade, então em 1916, ela morava numa casa que hoje a gente chama de sobrado, né? Casa de 2 andares. E ela estava no andar superior da casa, estava sozinha em casa, e ela era uma menina muito bonita. E 3 homens tentaram violentá-la no andar superior dessa casa. Para guardar a sua castidade, a sua pureza, ela pulou da janela para o andar de baixo, caiu e se machucou. E aquele ferimento que ela caiu ali, se machucou, foi agravando, a enfermidade dela foi se agravando, até que ela se tornou paralítica. Ela devia ter provavelmente uma lesão na coluna, né, que não foi tratada, e aquilo foi progredindo até que ela se tornou paralítica. Ficou de cama, presa numa cama, nunca mais andou, nunca mais teve uma vida normal. Ela ficou 30 anos numa cama paralítica. A Beata Alexandrina de Balazar dizia assim: para mim não é mal ficar aprisionada numa cama, assim como o meu Jesus está aprisionado no sacrário, assim eu estou junto com ele. E ela ficou presa na cama durante 30 anos. O que é interessante da história da Beata Alexandrina? Durante muitos anos, a partir do ano, se não me engano, 1942, ela ficou 13 anos vivendo da Eucaristia. Ela morreu em 54, 1941, né? 13 anos. A partir do ano de 1941, ela parou de se alimentar e passou somente a viver do Santíssimo Sacramento do altar. Todos os dias ela recebia a comunhão. E durante esses 13 anos, ela viveu única e exclusivamente da Eucaristia.
Jesus aparecia para ela, era uma grande mística. Durante 182 vezes, ela reviveu. Sempre na sexta-feira, ela revivia a paixão de Jesus. Ela sofria toda a paixão de Jesus, tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz, ela sofria todas as dores da paixão. Ela sofria toda sexta-feira, durante 182 vezes. Ela era diagnosticada como tetraplégica. Irmão, Deus abençoe, cara, valeu. Ela era diagnosticada como tetraplégica, então ela não podia se levantar, não podia se mover, a coluna dela tinha uma lesão grave, ela não podia se mover de jeito nenhum. Só que o que acontece? Na sexta-feira, quando ela revivia a paixão, ela se levantava, os médicos não entendiam como ela conseguia fazer aquilo, ela se levantava e reproduzia os gestos da paixão. Então, quando Jesus estava sendo flagelado, ela fazia o gesto da flagelação, a expressão do rosto dela, a expressão corporal, o jeito que ela suava, a expressão de dor que ela sentia, era como se realmente ela estivesse sendo flagelada. Quando Jesus era coroado de espinho, a expressão de dor que ela fazia, a dor que ela sentia, mostrava dor na cabeça, era exatamente, ela não falava nada, as pessoas que vinham sabiam, agora é o momento da flagelação, agora é o momento da coroação de espinhos, agora é o momento do carregamento da cruz. Ela vivia toda a paixão de Jesus, inclusive a transfixação nos punhos, nos pés. Ela esticava os braços, dessa forma, assim como exatamente quando eles puxaram o braço de Jesus, Jesus teve os braços deslocados, ela fazia esse movimento toda sexta-feira, igual, durante 182 sexta-feiras. Gente, olha só, a Beata Alexandrina de Balazar vivia só da Eucaristia e revivia a paixão, que é a missa. A missa não é exatamente isso? A atualização do santo sacrifício de Jesus. Ela vivia uma missa. Uma certa vez, Jesus apareceu para a Beata Alexandrina no dia 30 de julho de 1935. Ela ainda não estava vivendo esses momentos místicos de atualização da paixão de Jesus, e ela ainda não estava vivendo só da Eucaristia. Ela começou a viver só da Eucaristia em 1941, né? Porque ela morreu em 1954. Então, em 1941, ela passou a viver só da Eucaristia. Até essa data, dia 30 de julho de 1935, ela ainda vivia, ela estava acamada, estava paralítica já, mas ainda se alimentava, vivia a vida normal e não tinha as sextas-feiras dela não eram ainda a paixão de Jesus. Então Jesus aparece para ela e olha o que Jesus vai dizer para ela. Isso Jesus disse para Beata Alexandrina, eu escrevi, eu quero ler exatamente o que Jesus disse. Ele diz assim: eu te coloquei no mundo para que vivas somente de mim. Olha só o que Jesus vai dizer. Eu te coloquei no mundo para que você viva somente de mim e para assim testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia. Eu te coloquei no mundo para que você viva somente de mim e para que assim você possa testemunhar ao mundo o valor da Eucaristia. A cadeia mais forte que acorrenta as almas a Satanás é a carne e é a impureza. Nunca se viu antes uma expansão de vícios, maldades e crimes como hoje. Isso aqui Jesus disse em 1935. Em 1935 Jesus falou, nunca teve tanto crime e pecado contra a castidade como tem hoje. Imagina agora em 2025, né? Sendo que ela mesma, né, ficou paralítica porque ela estava fugindo de pessoas que queriam violentá-la, pecar contra a castidade. E aí Jesus continua, nunca se pecou tanto. A Eucaristia, o meu corpo e meu sangue, eis a salvação do mundo. Então Jesus diz para Beata Alexandrina de Balazar nessa visão, eu quero que você seja o testemunho do valor da Eucaristia. A Eucaristia é a salvação do mundo. É Jesus que disse isso para Beata Alexandrina. E a partir disso, então, isso foi no ano de 1935, 7 anos depois, ela passa a viver unicamente da Eucaristia, somente da Eucaristia. Não comia, não bebia, nada, só da Eucaristia. Tem uma outra pessoa, uma outra mulher em Minas Gerais, aqui no Brasil, que também ficou muitos anos vivendo só da Eucaristia. A Beata Alexandrina de Balazar eu cito porque ela foi estudada pela ciência, os médicos acompanharam, atestaram que realmente ela não comia, não bebia nada, e ela é beata da igreja, né? Essa de Minas ainda está em processo de estudo. E eu nem sequer lembro agora o nome dela, mas eu vou escrever aqui, mineira que vivia só da Eucaristia. Depois vocês... Não, Floripes Dornelas de Jesus, nem a Chica não. A Chica vivia normalmente. Essa moça aqui, essa senhora, né?
ela é contemporânea nossa, ela morreu em 1999. O apelido dela era Lola. Olha só que interessante. Eu já vi um documentário sobre ela, no YouTube você consegue assistir. Conhecida também como Lola, ela nasceu em 1913, morreu em 1939. Foi uma leiga católica do interior do estado de Minas Gerais. Tornou-se conhecida por viver cerca de 60 anos alimentando-se apenas da Eucaristia. É considerada a serva de Deus pela Igreja Católica. Então essa Lola, serva de Deus, está em processo de beatificação. Durante 60 anos ela viveu somente da Eucaristia. Inclusive tem médicos que estudaram a vida da Lola e que estão sendo ouvidos nesse processo de beatificação dela. E dizem nos processos que ela não suava, que ela não transpirava, que ela não tinha odor nenhum, nem fedor, nem perfume, nada, não tinha odor. Ela não urinava, ela não defecava, ela não bebia água, ela só comungava. Recebia a Eucaristia uma vez por dia. Durante 60 anos ela viveu assim. Depois vocês pesquisem a história da Beata Lola, da serva de Deus Lola, e também pesquisem a vida da Beata Alexandrina de Jesus. Queridos, Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. E aqui, se Jesus nos deu esses sinais de duas mulheres, as duas no século XX, que viviam única e exclusivamente da Eucaristia, a Beata Alexandrina durante 13 anos e a serva de Deus Lola durante 60 anos, se Deus nos deu esse sinal, Ele quer nos dar um único sinal, a nossa salvação, a nossa vida está no sacrário. A nossa vida está no sacrário. Assim como a gente não comer e não beber, a gente morre, assim também, se a gente não se alimentar, não adorar Jesus, não estar na presença de Jesus na Eucaristia, nossa alma vai morrer, nós vamos nos perder. A nossa salvação está no sacrário. Por isso que Jesus deu esse sinal. Essas duas mulheres viveram somente da Eucaristia para dizer, a Eucaristia é a nossa vida. A Eucaristia é a nossa vida, é um sinal milagroso de Deus para dizer que a Eucaristia é a nossa vida. Santa Catarina de Gênova dizia assim, o tempo passado em frente ao sacrário é o tempo mais bem empregado em minha vida. São João Bosco dizia assim, se você quer ter poucas graças, visite poucas vezes o sacrário. Se você não quer ter nenhuma graça, não visite o sacrário. Se você quer ter muitas graças, visite muitas vezes a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E para terminar, uma frase de São Vicente Ferrer, ele diz assim, há mais proveito na Eucaristia do que uma semana de jejum a pão e água. Queridos, que a Eucaristia seja o centro da nossa vida, que a Eucaristia seja o nosso maior tesouro, porque é isso que vai dizer o catecismo. Só para terminar então essa catequese, quero pegar o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1328. A gente entendeu que Jesus está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar. A gente entendeu que Jesus é a nossa vida. A gente entendeu que a gente não precisa de milagres, que nos basta a palavra de Jesus. A gente entendeu que se a gente estiver diante do sacrário, nós estamos diante de Deus. A gente entendeu pela frase de São João Bosco que se a gente quer ter muitas graças, devemos visitar Jesus muitas vezes no sacrário. A gente entendeu que Jesus está na Eucaristia e que se a gente colocar-se diante de Deus, a gente está no céu, né? Porque o céu é onde Deus está. Lembrando aquela palavra de Jesus de Mateus 7,7, pedir, recebereis, buscar, achareis, bater, a porta se abrirá. O que Jesus não nos negará se nós pedimos a Ele na Eucaristia? O que a gente pode fazer diante disso? Só pode agradecer, né? Você sabe o que significa a palavra Eucaristia? Sabe? Eucaristia significa exatamente isso. A gente só pode agradecer. 1328, o Catecismo diz assim, a riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diversos nomes que lhes são atribuídos. Então, para a gente entender o que é este sacramento, a gente olha para os nomes que a igreja chama ele. Cada uma de suas designações evoca alguns dos seus aspectos. Então, cada jeito que a igreja chama esse sacramento representa um aspecto desse sacramento. Ele é chamado de Eucaristia
porque é ação de graças a Deus. A palavra Eucaristia, do grego Eucaristém, significa louvor, ação de graças. Então, queridos, diante de todas desse tesouro inesgotável de graças, que é o Santíssimo Sacramento, diante da possibilidade de estar na presença de Deus, a gente só pode agradecer. Eucaristia, ação de graças. Então, eu dizia para vocês antes da gente começar a gravar, que toda pregação, para ser boa, né, para ser eficaz, ela tem que terminar com um propósito, né? Algo que eu preciso fazer. Então, o propósito dessa pregação para nós é que nós sejamos homens e mulheres eucarísticos, né? Ou melhor, homem e mulheres, né? Só tem eu de homem aqui, agora o Luiz saiu. Homem e mulheres eucarísticos. Que nosso coração seja um coração adorador. Que nós tenhamos fome e sede da presença de Jesus. Na cruz Jesus diz, eu tenho sede. Ele tem sede de quê? Da nossa presença. No sacrário, Jesus ainda diz hoje, eu tenho sede. Eu tenho sede da visita de vocês. Jesus está lá abandonado, sozinho no sacrário. Às vezes a semana inteira esperando você. Quando a gente tiver a oportunidade durante a semana de visitar Jesus, nem que seja 5 minutos, de nos colocar na presença de Jesus, para dizer, Jesus, estou aqui. Eu vim te ver, Jesus. Vocês já ouviram a história do Oi Jesus, eu sou o Zé? Já contei para vocês. Tem uma história, eu não sei se é verídica, mas o pessoal conta na igreja essa história, de que havia um homem muito simples, que inclusive era morador de rua. Esse morador de rua, todo dia ele passava em frente a uma igreja, e como ele era morador de rua, ele ficava com vergonha de permanecer na igreja por causa do cheiro, né, e tudo mais. Então ele chegava diante do sacrário e falava assim, Oi Jesus, eu sou o Zé. E depois saía da igreja. E as pessoas viam aquela cena, né? O morador de rua entrava e falava, Oi Jesus, eu sou o Zé. Todo dia ele fazia isso. Aí teve um dia que esse homem foi encontrado desacordado, socorreram ele, foi para o hospital, estava internado, estava em estado grave, e os médicos perceberam que ele ia morrer. E todo dia ele recebia uma visita de um homem que entrava e na hora das visitas ficava um tempinho com ele e ia embora. Só que esse homem não falava com mais ninguém. Aí certo dia a enfermeira perguntou pro médico, o senhor sabe quem que é aquele homem que vem ver o senhor aqui, fica um pouquinho e vai embora? O médico, que homem, minha filha? Um homem que vem aqui todo dia, entra, vai na hora da visita, vai lá, fica diante do leito daquele senhor ali, senhor José, um pouquinho depois vai embora, fala com ninguém. Ninguém vem ver ele, ninguém nunca veio ver ele. Como não? Eu vejo todo dia um homem vem aqui, entra, vai lá. Ninguém, eu nunca vi. Ela foi perguntando para os outros, eu nunca vi. Um homem que vem aqui, ele nunca recebeu visita. Ela ficou tão encucada que ela viu todo dia o homem indo lá. E aí ela perguntou para o São José, chegou no leito dele e falou, São José, quem que é esse homem que vem todo dia te ver? O São José falou assim, é Jesus. Ela ficou espantada com aquela resposta, Jesus? E o que ele diz? Ele diz, Oi José, eu sou Jesus. E depois ele vai embora. Então se a gente visitar Jesus na Eucaristia, demonstrando amor para ele, amor com amor se paga. Santa Teresa d'Ávila diz assim, quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, se nós dermos para ele uma boa hospedagem na nossa casinha, ele também vai nos dar uma boa hospedagem na casinha dele em cima. Porque Jesus não se deixa vencer em generosidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.